Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, a ADEME, que encontrou uma parceria à altura com a Squad. A Squad, juntamente com a ADEME Amazonas, conversaram, entraram em parceria para que hoje, nesse momento, a ADEME AM Connections pudesse acontecer. É uma conexão entre o mercado para o mercado. São palestras, são encontros, são conexões que serão feitas a partir de hoje entre vocês que vivem o mercado, que respiram o mercado. Então sejam todos muito bem-vindos. E por isso eu peço aplausos, vamos aplaudir este momento que é um marco também na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, mas também para vocês que fazem o mercado imobiliário local. Então, a Squad ela já realiza o Connections em BH, Belo Horizonte, e com essa parceria estamos fazendo o primeiro ADEME Connections aqui em Manaus. Mas isso tudo só é possível, só é feito porque nós estamos em união. Nós estamos juntos construindo este evento de conexões. E para isso eu vou agradecer aos nossos patrocinadores oficiais. Nós temos Morada Ponto Aí, nós temos Águas de Manaus, Cartório Encontro das Águas, Grupo Chibatão, Parceiros Brilhantes e Ataleia Construções. Muito obrigado pela participação. Também gostaria de agradecer e falar que, de uma certa forma, Manaus se tornou um ponto de encontro nacional do mercado. Porque aqui nós temos gente de São Paulo, temos Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rio Grande do Sul. Estou esquecendo de mais alguma localidade? Pode falar. Roraima. Então eu posso ousar a dizer que sim, hoje Manaus está sendo o encontro nacional do mercado. E para começar, vamos assistir um vídeo da ADEME Amazonas falando um pouquinho sobre o mercado e sobre o que é a atuação da ADEME. Há uma década, a ADEME conecta empresas, ideias e pessoas que constroem o presente e projetam o futuro do mercado imobiliário no Amazonas. Com mais de 30 empresas associadas, a ADEME Amazonas promove o diálogo entre o setor privado e os poderes públicos, articulando soluções, incentivando boas práticas e impulsionando o crescimento sustentável da habitação no estado. O setor imobiliário do Amazonas segue em expansão e caminha para alcançar 3 bilhões em valor geral de vendas em 2025, o maior da série histórica. Um resultado que reflete a força da colaboração entre empresas, instituições e cidadãos. Promovemos diálogos com os poderes públicos, produzimos dados estratégicos e impulsionamos a inovação no mercado imobiliário amazonense. Somos a presença que impulsiona o setor imobiliário. Continuaremos trabalhando com determinação, ética e compromisso, sempre em prol do desenvolvimento do nosso setor e do bem-estar da sociedade amazonense. Muito obrigado a todos. Vamos aplaudir a ADEME Amazonas, a idealizadora deste evento que pudesse acontecer aqui em Manaus. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da nossa parceira, a Squad Realty. Ela que entrou em contato, conversamos, trabalhamos em equipe, a ADEME Amazonas, o time ADEME Amazonas e o time Squad, para que também isso pudesse acontecer. Vamos então conhecer? O que é eficiência? Para nós, eficiência é sinônimo de aceleração. Mas não uma aceleração sem direção, e sim com um propósito. Desde 2018, apoiamos na concepção de produtos imobiliários com a máxima qualidade, levando ao pé da letra a nossa filosofia de fazer melhor do que fizemos até agora. Ao longo da nossa história, colaboramos com o lançamento de mais de 85 bilhões em VGV, sendo 70 bilhões vendidos, são mais de 90 mil unidades lançadas
e mais de 75 mil já comercializadas. Nossa entrega, feita em 360 graus, nos permite atuar com excelência e de modo direcionado, da concepção do produto até a última unidade vendida, contribuindo para que cada produto se torne referência em inovação, sustentabilidade e qualidade de vida. Diariamente, traçamos estratégias e criamos conceitos que antecipam tendências e impactam milhões de pessoas no off e no digital, não importa onde esteja. Em 2024, a Squad foi presença e liderança. Reforçamos o nosso poder de conexão como nosso maior ativo. Unimos líderes que transformam o setor diariamente e o impulsionam ao pleno desenvolvimento. E compartilhamos nossa expertise para que ela sirva de inspiração. Afinal, o sucesso só é construído quando buscado em parceria. Para 2025, nossa visão é ainda mais ousada. Continuaremos a conectar, solucionar e acelerar com a mesma paixão que nos trouxe até aqui, mas agora com novos desafios e horizontes. Seguiremos inovando, transformando ideias em projetos em marcos do mercado imobiliário brasileiro, fazendo de cada empreendimento uma oportunidade de deixar um legado. Juntos, estamos construindo um futuro mais sustentável, mais inteligente e mais inspirador. E é com essa visão que convidamos você a fazer parte do nosso próximo capítulo, o melhor da nossa história. Squad Realty, sua parceira na construção do amanhã. Vamos aplaudir! E essa parceria só foi possível, né, diante desse diálogo que a ADM Amazonas e também a Squad veio tendo nos últimos meses para que esse evento pudesse acontecer. E nesta proporção. E o ADM Connections, ele vai muito além das conexões, vai muito além do diálogo estratégico. Ele vai realmente impactar o setor através do conhecimento, através do ensinamento, através da troca de informação, troca de experiência e de ideia. Mas vamos entender, então, o que é o Connections? ADM AM Connections, vamos aplaudir! Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Morada.ai, Águas de Manaus, Cartório Encontro das Águas, Grupo Chibatão, Parceiros Brilhantes e Atalea Construções. Muito obrigado por acreditar nesse projeto e acreditar nesse evento bastante importante para o setor. Vamos então começar a nossa programação. Nós temos uma programação extensa, de muito bate-papo, de muita troca de informação. E a gente vai começar a partir de agora o nosso primeiro bate-papo. E eu vou convidar o nosso mediador, ele que vai conduzir esse bate-papo, que é o Henrique Medina, presidente da ADM Amazonas. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. O Henrique, ele é empresário da Olá Casa Nova, engenheiro civil, ele atua no setor da construção há mais de 20 anos e ocupou o cargo de diretor da Comissão da Indústria Imobiliária da ADM Amazonas de 2018 a 2023. E já a partir de 2023 assume pelo segundo mandato
o cargo de presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. E o Henrique vai bater esse papo, falando de mercado, para entender um pouco esse contexto, né, globalizado, atual que estamos vivenciando com ele. Vamos aplaudir Rafael Menin! Ele que é co-presidente da MRV Engenharia. Rafael Menin é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele ingressou na MRV Engenharia em 1999 como estagiário, tendo adquirido larga experiência no setor imobiliário, residencial e comercial. E desde então ocupou os cargos de engenheiro de obras, coordenador de engenharia e diretoria técnica. Foi eleito membro do Conselho de Administração da MRV em 2013, cargo que exerceu até dezembro de 2019. E agora, atualmente, é co-presidente da MRV Engenharia, cargo que ocupa desde março de 2014. Henrique, é com você. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. Agradeço mais uma vez aí o convite por participar desse bate-bola descontraído com nossos associados, com nossos amigos que fazem parte, eu acho que desse grande exército que é o mercado imobiliário de Manaus, né? Do estado. Mercado que vem crescendo, né? Ano após ano, um mercado consistente, mercado resiliente, e dedicamos tudo isso a cada um dos empresários, sobretudo os associados que aqui estão fazendo parte dessa luta. Mas, Rafa, assim, como falei ontem para você, vamos papo descontraído e falar um pouco sobre essa empresa gigante que é a MRV. Temos muito orgulho de ter uma empresa como essa atuando no nosso país e atuando na nossa praça em Manaus. Então vamos primeiramente falar de números, né, de dados. Então, segundo trimestre mostrou números muito importantes, né? Foram 3,4 bilhões em lançamentos, 2,7 bilhões em vendas, mais de 10 mil unidades produzidas, então 50% a mais em lançamentos, 6% a mais em vendas comparado com o mesmo período do ano passado, e também um crescimento grande em produção. O que se dá, o que você dedica a esse crescimento tão expressivo da MRV nesses últimos meses? Bom, primeiramente, bom dia, Henrique, bom dia a todos, parabenizar a ADM pela organização desse evento, né? É super importante o setor ter união, né? Eu acho que as pautas, os problemas, eles são comuns a quase todas as empresas. Então, quando há uma associação de classe qualificada, unida, bem liderada, eu não tenho dúvidas que o setor como um todo é beneficiado, né? Então, ter essa oportunidade de participar desse evento tão bacana e prestigiado é muito prazeroso, sabe, Henrique? E ver que o setor está aqui representado em peso, né? Tanta gente participando, né? E isso certamente fortalece todo mundo. Um setor que é tão importante para a sociedade, não só da sociedade local, mas para a sociedade brasileira, né? Eu acho que a gente tem, de certa forma, sorte por fazer o que a gente faz, né? Acho que é difícil a gente imaginar um produto, um bem que tenha tanta importância na vida das pessoas, né? Isso vale para o imóvel econômico, vale para o imóvel de luxo, né? De fato, quando a família ou a pessoa tem a possibilidade de ou comprar o primeiro imóvel, ou trocar de imóvel porque a família cresceu, né? Há ali uma transformação, uma realização super relevante, né? Então acho que a gente tem que ter muito orgulho de fazer parte dessa indústria, né? Que é tão importante para a sociedade brasileira e que acaba trazendo a reboque também, né? A solução aí de algumas mazelas sociais, né? Infelizmente o Brasil ainda tem muitas delas
presente na vida dos brasileiros, né? Saneamento, segurança pública, enfim. Então, a habitação ela também endereça muito dos problemas sociais que ainda permanecem na vida dos brasileiros. Então, Henrique, mais uma vez aí, parabéns pela organização do evento, né? O Guilherme, eu estou vendo aqui, está lá no fundo, tem rodado aí o Brasil também, né, Guilherme? Feito Connections e fez em Belo Horizonte e outras cidades brasileiras, agora aqui em Manaus, né? Então parabéns também. E é isso, é muito bom estar com vocês aqui, e a gente já está presente no mercado de Manaus há 9 anos, e eu percebendo mais cedo, sabe, Henrique, meu time, tem alguns diretores nossos aqui no evento, batendo papo com todo mundo e sentindo assim, um calor das pessoas recebendo aqui como uma empresa já de casa, no mercado de Manaus. Então a gente se sente muito bem acolhido por vocês, né? E aqui de fato é um mercado que tem tido um desempenho surpreendente, né? Tem uma demanda muito forte, né? E a gente está muito positivo, continuar trabalhando, continuar crescendo, continuar participando junto com vocês das pautas locais, né? E eu venho cá a cada 4 meses, às vezes um pouco rápido, então ter essa oportunidade, ontem estivemos juntos ontem à tarde, agora estou aqui, é bom estar com a indústria toda aqui, e quem sabe no fim a gente faz um bate-bola também, né? Não sei se está programado fazer um bate-bola, né? Mas como você disse, né, Henrique, que eu acho que o intuito é um bate-papo descontraído, podendo passar por tudo, né? Mas respondendo a primeira pergunta, a gente, em relação ao crescimento, né? Eu vou aterrissar um pouco aqui na MRV. De fato, assim, o segmento econômico ele vem passando por um período muito bom, tá? Isso não só na esfera federal. O programa ele vem sendo atualizado, né? É um programa que foi formado lá em 2009, então já são 16 anos de Minha Casa e Minha Vida. Tiveram momentos um pouco melhores, um pouco piores, mas há sempre essa sensibilidade do poder público na esfera federal, que isso hoje, inclusive, independe de governo, ser mais à direita, centro, à esquerda. Eu diria que virou uma política de Estado, de fato, né? E de alguns anos para cá, a gente percebeu também uma mudança importante nas esferas estaduais e também municipais, sabe? O que a gente está vendo, assim, como por exemplo aqui em Manaus, a gente tem um programa muito bem estabelecido, um programa forte, né? Que facilita a aquisição do imóvel para quem tem uma renda mais baixa. Dado que a Caixa não financia 100% do imóvel, o cliente tem que dar um sinal, né? E hoje o Estado do Amazonas, ele implantou esse programa, e esse programa ele catalisou, acelerou a dinâmica do mercado local. E na esfera municipal também, a gente tem visto aí Brasil afora, mais e mais iniciativas voltadas no sentido de flexibilizar, de potencializar o imóvel econômico, de poder fazer mais unidades no mesmo terreno, ou uma arquitetura mais flexível, que fica mais aderente às demandas atuais do segmento econômico, né? Então, essa conjunção de fatores nas esferas federal, estadual e municipal, né, tem permitido não só que a MRV, né, como você colocou mais cedo, Henrique, a gente de fato está passando por um momento muito positivo, mas o mercado como um todo, no segmento econômico, tem tido uma dinâmica forte, né? E eu acho que essa dinâmica ela vai permanecer por muito tempo, né? A gente tem talvez o principal, que é o funding, né? Um funding super acessível, que começa aí com 4,5 mais TR, ou seja, é praticamente inflação. Então podemos colocar aqui os juros para o segmento econômico, para as rendas mais baixas, ele praticamente não tem juros, né? E aí o grupo 2 do Minha Casa Minha Vida vai para um juros de 6%, e chega aí até no grupo 4 até 10%, né? Que é já um pouco mais alto.
Mas então tem fund, né, juros acessível, tem uma demanda enorme, né, e a gente tem procurado surfar um pouco dessa demanda, né. A gente teve aí anos um pouco mais desafiadores durante o Covid, uma inflação que bateu 40% em 3 anos, né. Então a gente teve que fazer eu diria que um dever de casa, aí, principalmente nos anos de 23 e 24, e nesse ano a gente tem voltado a crescer, a empresa está muito organizada, com uma boa rentabilidade e, de novo, atuando num ecossistema que está muito favorável. Perfeito. Para poder desenvolver toda essa quantidade de unidades, falando um pouco agora de engenharia, desenvolver toda essa quantidade de unidades, mais de 10 mil unidades produzidas só no segundo trimestre desse ano, o sistema construtivo ele é fundamental. A estratégia da MRV é manter os sistemas de construtivo de parede de concreto, utilizando formas de alumínio. Henrique, olha só, tem, acho que, 2 pontos super importantes, sabe? O primeiro ponto é que, por mais que a gente tenha tecnologia, padronização, né, no fim do dia, quem lidera a companhia, seja na área comercial, na área de novos negócios, ou mesmo de produção, são as pessoas, né? Então, a gente sempre buscou fazer um investimento muito grande nos nossos sócios, né? Hoje nós temos na MRV mais de 80 líderes, né, que são sócios da companhia e que têm esse sentimento de dono, né? Então isso faz uma enorme diferença para a gente, dado que a gente está presente em mais de 80 cidades brasileiras, em 21 estados. Então ter um grupo numeroso de gestores super qualificados e alinhados com a companhia no longo prazo faz uma diferença brutal, né? Mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem um modelo de produção muito padronizado, né, que é baseado na forma de alumínio, nas paredes de concreto. A gente procura ter uma quantidade pequena de tipologias em cada cidade, tipologias muito parecidas também entre as cidades, né? Isso faz com que a gente consiga criar benchmarkings internos de produtividade, né? A gente tem uma paixão por números e por indicadores, sempre foi assim, a gente adora indicador, e então a gente consegue comparar assim, as melhores práticas entre as regionais, né? E na medida que a gente consegue ter algum avanço em processo construtivo, esse novo avanço ele é incorporado no sistema como um todo, né? E a gente não vê assim, no curto prazo nenhuma mudança, eu diria que mais revolutiva no processo construtivo. O efeito foi parede de concreto para a gente há 10 anos atrás. A gente saiu da alvenaria, migramos para a parede de concreto, para a forma de alumínio. Aí foi uma mudança, uma revolução no processo construtivo, tá? Hoje a gente tem feito mais assim evoluções constantes, né? E a gente tem conseguido assim a cada ciclo fazer com que os KPIs de produtividade continuem evoluindo, né? Para te dar um dado curioso, um desses KPIs nossos, um dos indicadores, é a quantidade de colaboradores no canteiro de obra para produzir um apartamento por mês. Quando a gente fez o IPO da MRV, isso foi lá em 2007, né, há quase 20 anos atrás, esse indicador era 11, ou seja, 11 operários para fazer o equivalente a um apartamento mês. Hoje ele está em 4,5, né? Então, assim, foi um ganho de produtividade muito relevante, e o nosso benchmark já está em 3,5, né? Então a gente tem uma busca constante por eficiência, por produtividade, né? E obviamente sem perder a qualidade do produto. Pelo contrário, o nosso produto hoje certamente ele é melhor do que era há 15, 20 anos atrás. Muito bom. Ainda falando de sistema construtivo, na semana passada a CEBIC, né, nossa entidade maior da construção, foi chamada ali para conhecer aquele sistema construtivo Steel Frame, aquela Steel Corp, se eu não me engano, do Roberto Justo. E a gente tem ouvido falar bastante sobre o sistema construtivo nos últimos meses, né?
Vocês acreditam que isso pode virar um contraponto à parede de concreto, visto que a mão de obra da parede de concreto está subindo de sobremaneira, e estamos, pelo menos aqui no nosso mercado, perdendo a mão do custo por conta da concorrência? Não, isso é verdade. O montador de forma, né, ele demanda hoje um salário mais alto, né, que de certa forma é bom também, dado esse crescimento do mercado local, né, de fato o mercado tem tido um volume muito expressivo, um crescimento expressivo, então naturalmente há uma falta de mão de obra qualificada, né, não só em Manaus, em várias cidades que a gente atua, São Paulo, por exemplo, o mercado também com uma dinâmica impressionante, alguns mercados do Centro-Oeste também, aí você tem a concorrência não só com a construção civil, mas com o agronegócio que está bombando, né? Então, mão de obra, de fato, é um desafio, né? E tem surgido aí outras iniciativas. O wood frame, a gente já fez alguma coisa, o steel frame nós já fizemos também. Eu estive com o Justus algumas vezes, ele fez uma fábrica grande, importante, com um investimento importante. A gente acha que ainda para a habitação mais horizontal, tá? As casas de 1 ou 2 andares, essas tecnologias têm uma boa aderência. Elas são competitivas com a parede de concreto. Tá? A gente hoje faz muito pouco, muito pouca casa, talvez 5% do portfólio da MRV seja de construção mais horizontal, né? Então majoritariamente o que a gente faz hoje, até não são os prédios de 4 pavimentos, hoje a maior parte são prédios mais altos, e nas cidades maiores, Manaus, como por exemplo, pelo menos a metade a gente faz prédios acima de 8 pavimentos, né? Vai até 20 pavimentos, e aí quanto mais vertical for, menos competitivo são essas tecnologias novas, o wood frame e o steel frame. Mas para construções horizontais a gente acha que tem uma pegada boa e eventualmente vai ganhar alguma relevância daqui para frente. Você deu uma deixa ainda agora, falando sobre KPIs. Isso é uma coisa importante, fundamental, né? A gente conseguir analisar o desempenho do nosso negócio, sobretudo a produção, que é 50% lá do nosso estudo de viabilidade, vem da engenharia, vem da produção. Fala um pouco mais para a gente, Rafa, sobre esses indicadores. Você falou do indicador importante, que é a quantidade de operários para produzir um apartamento no mês. Quais outros indicadores que você pode elencar e passar um pouco para a gente, para que a gente possa mirar isso aí também no nosso canteiro de obra? Um outro indicador importante, assim, a velocidade da produção também é importante, a gente chama de VP da MRV, né? Dado que o nosso financiamento, né, o cliente ele é repassado na planta e a Caixa nos paga conforme a evolução de obras, né, da obra. E aí, uma obra bem vendida, né, teoricamente, quanto mais rápido ela for, mais rápido a gente coleta o dinheiro e o custo fixo da obra também ele é menor, né? Então a gente também tem procurado novas soluções e de repente não são soluções disruptivas, são soluções simples que vão ser incorporadas no processo construtivo, que fazem com que não só o IP, que é o índice do operário, seja menor, mas também o VP, que é a velocidade de produção, também fique maior, né? Então a gente produziu no primeiro semestre 20 mil apartamentos, né? Mais do que a gente produziu no ano passado, é fruto de uma velocidade de produção maior, e aí, em função dessa incorporação de várias pequenas soluções de tecnologia, um pouco mais de mecanização, enfim, aí tem muita coisa que a gente vem fazendo, algumas coisas off-sites, na parte assim, elétrica, hidráulica, a gente tem feito muita coisa off-site, então assim, a conjunção de uma série de pequenas iniciativas tem permitido com que a gente consiga produzir mais rápido e de forma mais eficiente, e aí de certa forma compensando a inflação da mão de obra, né? Então assim, nos últimos 3 anos, vou pegar o primeiro semestre fechado, 23, 24 e 25,
o nosso custo, ele praticamente não teve inflação. A gente conseguiu offsetar, né? Talvez o INCC tenha andado aí em 3 anos uns 15% talvez, né? O INCC composto nesse período, e a gente teve um custo muito próximo de zero nesses últimos 3 anos, né? Tem alguma coisa também de material que a gente tem conseguido fazer, assim, a gente faz grandes compras, né? E isso ajudou. Alguma coisa de material que a gente tem comprado fora do Brasil, né? Eu diria que 90% dos insumos são produzidos no Brasil, mas a gente tem conseguido comprar alguma coisa fora do Brasil, né? Turquia, alguma coisa de China. A China tem ganhado um pouco, sei lá se é bom, acho que é ruim, né? Infelizmente, a gente gostaria de comprar. Ô, gente, desculpa. Deixa eu desligar isso aqui. Esqueci. A gente gostaria de comprar 100% dos insumos no Brasil, né? Mas a China, de fato, tem um parque fabril ultra competitivo e, assim, a cada ano a gente tem comprado um pouquinho a mais na China, né? E a gente acha que tem espaço, talvez, para esses 10% chegarem a 20% nos próximos 2 anos. Que tipo de produção é esse vocês estão puxando da China? Bom, aço a gente tem comprado, forma de alumínio alguma coisa, esquadrias, a parte de cabos, enfim, tem aumentado o escopo de materiais que são viáveis, de novo, infelizmente, né, como brasileiro, mas a gente acha que essa agenda ela vai ter uma relevância um pouco maior na MRV olhando para frente. E você falou aí da mão de obra, né? Algumas empresas já estão chegando ao ponto de contratar ex-presidiários, pessoas que, né, estão fazendo, né, esse trabalho, e imigrantes, né? Então, o desespero é tão grande hoje por mão de obra que está nesse nível. O que a MRV está fazendo para conseguir captar mão de obra hoje, reter, primeiramente, o seu time e, segundo, conseguir aumentar a sua mão de obra dos canteiros, visto que foram 50% a mais de lançamento comparado a 2022, período de 2024. Henrique, hoje a gente tem nos canteiros aproximadamente 18 mil pessoas, tá? Tem um aspecto que tem nos ajudado, que a gente busca sempre ter, isso parte lá do lançamento, né? A gente olha o ciclo do projeto como se fosse uma unidade fabril, né? Então, assim, a fundação daquele projeto, quando ela termina, ela tem que migrar automaticamente para um projeto na mesma cidade, né? O montador de forma, ele fica lá 6 meses no canteiro, depois ele tem que migrar para um canteiro na mesma cidade. Então a gente busca fazer, aqui no Manaus, por exemplo, a gente deve estar com 12 canteiros, se eu não me engano. Então a gente busca lançar os canteiros, os empreendimentos, de forma tal que a gente consiga criar como se fosse uma linha fabril, né? Então, de fato, é verdade, a gente tem que recrutar, tem que treinar. Muitas vezes as pessoas vêm de outros estados, né? De outras indústrias, né? E na medida que a gente consegue dar essa continuidade, isso facilita muito. Porque imagina se a gente tivesse que começar um projeto, imagina de 400 apartamentos, e aí você recruta o montador de forma, termina a obra, rescinde o contrato, dali a 2, 3 meses, tem que recrutar de novo os mesmos montadores de forma para fazer um projeto novo, né? É muito mais difícil. Quando a gente tem conseguido fazer na maior parte das cidades, essa continuidade, isso vale para o engenheiro, para o montador de forma, para quem faz a instalação elétrica, hidráulica, pintura, acabamento, né? Isso de fato vira uma linha fabril, e aí o ramp-up do treinamento ele é muito diminuído, né? Então, ao invés de a gente fazer, imagina cada canteiro você tem um ramp-up, termina, um novo ramp-up, termina. Então, quando isso vira uma curva de treinamento, e aí do canteiro essa equipe vai para outra, você vai tendo um ganho de produtividade marginal, né? E vira quase que essa sequência fabril. Isso tem nos ajudado muito, Brasil afora, a, de certa forma, enfrentar
essa dificuldade que é recrutar, treinar e reter mão de obra, né? Então tem sido uma estratégia que a gente adotou, né? E tem funcionado bem. É difícil, mas tem funcionado bem, né? Ter essa continuidade e pensar como se um canteiro não tivesse fim, né? Aquela equipe ela vai talvez para o bairro do lado, mas é como se fosse uma mesma linha fabril tocando o projeto. Nós temos o maior concorrente hoje, como maior concorrente hoje, vou falar um pouco, claro, do nosso mercado aqui de Manaus, o Farro, Faixa 1. Né? Então, são mais de 5.000 unidades que estão sendo produzidas hoje e a grande maioria em parede de concreto. Então, é todo mundo tentando tirar aí as nossas mãos de obras, né, que estão aí no mercado. Mas, e recrutamento? Como fazer para recrutar e conseguir produzindo essa quantidade absurda de unidades? A gente tem muitas iniciativas, né? Mas não tem nada muito sofisticado não, sabe, Henrique? É recrutamento, a gente usa empreiteiro, mais ou menos 50% da nossa equipe é empreiteiro, 50% são funcionários da MRV, até um pouco mais, 60% funcionários da MRV e 40% empreiteiros. Então a gente procura fidelizar os empreiteiros, essa mesma lógica da continuidade, o empreiteiro não tem que demitir e recrutar de novo, né? E os colaboradores nossos, aí tem essas feiras, a gente faz alguma coisa com o Senai, treinamento, não tem nada muito assim, acaba sendo uma conjunção de ações, né? Mas assim, eu diria que o mais importante é conseguir reter, ter continuidade na equipe. Eu acho que esse tem sido o fator mais importante, então, porque o nosso volume de recrutamento caiu muito, né? Ao invés da gente termina aquele projeto, recruta de novo, ter essa continuidade fez com que o nosso turnover dentro da companhia caísse absurdamente. Então a gente tem sempre que recrutar pessoas novas, mas hoje muito menos do que nós tínhamos que recrutar. A despeito do crescimento do volume de produção, essa continuidade de canteiros nos permitiu reduzir o volume de recrutamento. Nós temos aqui na nossa entidade empresas que estão iniciando, né, empresas que ainda vão fazer o seu primeiro empreendimento, empresas que já têm muitos empreendimentos lançados. Então, agora, tentando, até para quem está começando e que tem uma dificuldade muito grande de crédito, de recurso, né? Isso é uma coisa que toda vez que eu posso eu falo isso. É muito difícil, né? Você que é uma empresa nova conseguir empreender no nosso país por conta das grandes dificuldades de linha de crédito, né? Mas para você jogar o jogo, você precisa comprar forma. E um jogo de forma custa R$1,5 milhão, R$2 milhões. Como a MRV faz? Como a MRV estrutura o recurso para poder fazer essa grande aquisição de formas que vocês fazem anualmente? Aí sabe Deus quantos jogos de forma que vocês compram por ano? O Henrique, custo de capital, né, não só para a forma, né, talvez seja a grande barreira para essa indústria. Não só a indústria da construção civil, também, ontem, por exemplo, a gente visitou uma PPP, né, com investimento no parceria público-privada. Isso vale para as concessões de estradas, de aeroportos, né? É um país com custo de capital com uma Selic de 15%, né? Isso, de certa forma, vai envenenando ou asfixiando o setor privado, né? É muito difícil ter retorno, né, muito acima de 15% ao ano, né? Então talvez seja essa, a gente vê muita gente falando assim, o Brasil tem um problema fiscal e parece que é uma briga assim, política, mas não é, né? De fato é uma agenda, tem que ser uma agenda de Estado, né? A gente tem a capacidade de ter um capital mais barato, né? O Brasil tem uma inflação hoje de mais ou menos 5%, 4 a 5%, ou seja, o título público está pagando um prêmio sobre a inflação gigantesco, né? Se a gente pegar os títulos públicos mais longos, pagando IPCA mais 8, né? É uma loucura, né?
Assim, a gente vê lá fora, né, a gente tem negócio lá fora, o custo de capital está mais assim, inflação mais 2, né, então o Brasil como nação competir, inflação mais 8, isso vale um pouco porque a gente tem que comprar alguma coisa da China, porque lá a planta, para se estabelecer uma planta industrial que produz a forma, ela tem um custo de capital muito mais barato, né? Então, no fim do dia, assim, a gente endereçar esse problema fiscal, né, que parte por ter uma máquina pública mais enxuta, né, ter um uso melhor dos impostos, isso certamente é transformacional para o país, né? Então, isso vale para a forma, mas vale também para os nossos clientes. Tirando eu Minha Casa Minha Vida, que hoje representa uma parcela grande, o mercado imobiliário brasileiro cresceu no segmento econômico, mas reduziu no segmento de média e alta renda. Porque os juros de 13%, 14% ao ano para o cliente também é dificílimo, né? Então a gente vê assim, dois segmentos com dinâmicas bem diferentes, né? E o somatório dos dois segmentos tem sido talvez um mercado que vai ser menor nesse ano do que foi no ano passado, né? Então, assim, eu acho que no fim do dia, a gente como sociedade tem um juros médio, como foi no Brasil nos últimos tantos anos, né? Os juros tão elevados não funciona. E aí não é na canetada, né? Não dá para reduzir na caneta Selic de 10 para 8, isso também não vai funcionar, vão ter uma explosão na inflação, né? A gente tem que matar assim, a causa raiz, tem que ter um Estado mais eficiente, uma inflação mais baixa, mais confiança, e por que não o Brasil ter inflação de 3 com uma Selic de 7, isso é totalmente possível, né? Aí assim, a dinâmica do país muda brutalmente, a forma vai ficar muito mais barata, o retorno do projeto vai ficar muito melhor, o cliente de média renda vai voltar a ter um financiamento pelo SBPE de 7% ao ano mais TR, né? Então isso muda brutalmente a nação, né? Eu faço 45 anos no fim do ano, né? Nasci em 80, e outro dia eu vi um dado interessante, de 80 para cá, o Brasil cresceu pouco mais de 2% ao ano na média. E a população cresceu por volta de 1,5%. Então a gente teve aí um delta entre crescimento populacional e crescimento econômico só de 0,7% ao ano. É nada. Nossa renda per capita cresce merreca ao longo dos últimos 40 anos. Isso num país, né, gente, que tem tudo. Ontem, por exemplo, eu saí, o Lafetari está na minha frente, nosso colega de MRV, nós saímos de Palmas, Tocantins, né? Tem lá uma nova fronteira agrícola explodindo. Então aqui também com o Amazonas, com os potenciais enormes, ou seja, o Brasil tem energia, tem água, tem população, tem território, tem agronegócio, tem tudo, né? Mas temos aí os juros, uma dinâmica pública talvez, dependente do partido político, que poderia ter sido melhor, né? Isso fez com que o Brasil tivesse um crescimento subótimo nos últimos 45 anos, né? A gente viu nações assim, que tinham o mesmo patamar de renda per capita do Brasil há 40 anos atrás e que hoje tem uma renda per capita 2 vezes maior que a brasileira, né? Então a gente tem que refletir como sociedade como é que a gente pode ser mais eficiente, ter um Estado mais eficiente, né? Endereçar o problema fiscal e aí o brasileiro, acho que é um povo muito trabalhador, muito empreendedor, né? Em várias indústrias, não só na construção civil, criativo demais, resiliente, né? Então, assim, se a gente tiver um ambiente mais propício, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai crescer 4, 5% ao ano por décadas. E aí muda tudo, muda o jogo, né? A gente fala assim, educação, saúde. Então, um país que cresce, que tem mais renda per capita, que tem mais PIB, pode investir mais em saúde, pode investir mais em saneamento, pode investir mais em educação, né? Aí vira um ciclo virtuoso, né? Que a gente não conseguiu entrar nele aí nas últimas 4 décadas, né? Então, desde quando eu me entendo por gente, tem voozinho de galinha, né? Sobe um pouquinho, depois cai, sobe um pouquinho, depois cai. E é uma pena porque a gente tem tudo. A nossa vida é administrar os problemas que acontecem em Brasília e no resto do país, né? Não tem jeito, não. Sempre administrando problema. Mas falando um pouco sobre isso,
gente vive um momento um pouco nebuloso, né? Sobretudo político, fiscal, como você falou, e a gente começa a perceber um aumento na inadimplência dos nossos clientes, né? Isso é algo que aflige bastante o nosso setor. Eu acho que todos que aqui estão se preocupam bastante com isso. Como é que estão esses números na MRV e como a MRV ela está tratando para que esse eventual percentual, esse eventual aumento, ele não ocorra de sobremaneira? Bom, 80% do crédito, né, até um pouco mais, 85% do crédito do cliente, ele é dado pela Caixa, pelo FGTS, né? A gente fica com 15%, que é o que nós chamamos de pró-soluto. E no pró-soluto a gente tem visto sim uma inadimplência que cresce, que é fruto de uma taxa de juros super elevada, é super elevada para as empresas e também é muito elevada para a pessoa física, né? Os indicadores aí de inadimplência a gente tem mais da metade da população brasileira negativada, né? Então o brasileiro, principalmente o brasileiro de renda mais baixa, ele está assim a água não está debaixo do nariz, ela já está um pouco acima do nariz. E então assim, a planilha de gasto, mais invariavelmente tem financiamento na planilha do brasileiro, seja para comprar uma televisão, uma moto, um carro, um apartamento, né? Então, o somatório de tudo isso com juros mais elevados, né? E o salário crescendo numa velocidade mais lenta, tem feito com que a população brasileira, de fato, fique numa situação muito frágil do ponto de vista creditício, né? Isso impacta não só a compra de um próximo imóvel, mas também quando ele compra um imóvel, ele certamente ele fica um pouco mais inadimplente com a Caixa, fica um pouco mais inadimplente também com a incorporadora, né? Então, no fim do dia, eu acho que é juros, né? Os juros no patamar atual ele vai assim, envenenando a economia como um todo, né? Isso vale para empresas, vale também para a pessoa física, e enquanto nós tivermos esse nível de juros, a gente não vai ter um recrudescimento da inadimplência, não só das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. Mas a MRV tem sentido esse aumento da inadimplência e tem feito algo para tentar mitigar essa... Sim, tem tido. O que a gente tem feito é reduzir o pró-soluto. Tá? A gente tem procurado ter um pró-soluto menor, né? Ou seja, o crédito que a gente fornece para o cliente, ele tem sido assim na margem, um pouquinho menor a cada trimestre, né? Então é a única forma que a gente tem para nos proteger, né? E a gente acha que esse juros ele fica alto por um bom tempo, né? Talvez ao momento do fim do ano a Selic caia um pouquinho, né? Mas eu acho que a cadência da queda da Selic vai ser muito lenta, né? Dado o contexto de novo macroeconômico, não tem muito espaço para a Selic cair. Eu não sou formado em economia, né? Isso que a gente escuta, que a gente conversa, né? Mas a dinâmica da Selic, eu acho que o consenso é que talvez no fim do ano que vem ela chegue a 12,5%, que continua sendo com inflação de 4%, né? Continua sendo um prêmio de risco super elevado, uma Selic muito alta, né? Isso tem um reflexo significativo nas empresas e nas pessoas. E é um grande paradigma, né? Porque a gente está lançando mais, o mercado de uma forma geral vem lançando mais, consequentemente a gente precisa vender mais, e enquanto isso a gente precisa encontrar políticas para reduzir as nossas inadimplências, como você acabou de falar, com a redução do pró-soluto. Então é uma equação realmente pequena e o cobertor vai ficando, né, cada vez mais curto para a gente. O cobertor é curto, é isso aí. Como eu falei mais cedo, o que a gente está vendo é que o mercado econômico vem aí com uma boa dinâmica, do mercado de média alta renda, que depende de mais financiamento para o cliente, né, o cliente SBPE, esse mercado está diminuindo de tamanho. O super alta renda, que é um produto muito específico, né, é um cliente que precisa de menos financiamento, que tem mais poupança, e esse a gente tem visto alguns bons lançamentos. Eu não conheço profundamente o mercado de Manaus em relação a esse segmento. A gente vê São Paulo, Rio, Belo Horizonte,
algumas capitais do Nordeste que a gente vê, tem produtos específicos de renda de mais alta que vai bem, independente do cenário econômico, né? Mas são produtos muito específicos. Esse meio do mercado, de 500 mil, eu diria que até 1,5 milhão, né? Esse segmento ele tem sofrido um pouco mais e ele tem uma correlação muito direta com juros, né? A redução do prosoluto é algo fundamental, como disse, o cobertor é curto. Mas uma das formas de reduzir o prosoluto são programas habitacionais, né? Inclusive, estou vendo aqui o nosso amigo Marcelo Escampelo, obrigado pela presença, secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, o qual pilota junto com a sua equipe o programa Amazonas Meu Lar. Né? Então, qual a importância, aproveitando a deixa, qual a importância de programas habitacionais como o Amazonas Meu Lar, nessa redução, digamos assim, de prosoluto e no ganho de venda substancial que a gente precisa fazer por conta do grande volume de lançamento que a gente vem fazendo nos últimos meses? Eu diria que é fundamental parabenizar a iniciativa do governo do Estado, né? O cliente do Minha Casa Minha Vida, ele não tem poupança, né? E como a Caixa não financia 100%, se não houver o cheque, a capacidade de compra do cliente ela cai brutalmente, né? E aí a dinâmica de mercado muda. O que a gente percebeu aqui nos últimos 12 meses, o mercado local ele cresceu de tamanho, né? E uma parte relevante desse crescimento ela advém do programa estadual, esse apoio que o Estado tem dado para o cliente de baixa renda que não tem o dinheiro para dar o sinal, né? Então, esse aporte que vem sendo feito pelo governo estadual, ele tem permitido uma quantidade enorme de famílias que estariam alijadas do programa, né? Mas que hoje conseguem fazer a compra do imóvel, né? Porque assim, o cobertor é curto, então assim, não dá para financiar 20%, o prosoluto de 20%, né? É uma equação complexa. O cliente está mais apertado, com isso a Caixa libera um pouco menos de financiamento para o cliente. Então o que sobra é um sinal muito elevado. Como o cliente não tem o dinheiro guardado para dar um sinal muito elevado, qual que é a única forma dele comprar um imóvel? Quando há um subsídio adicional, né, vindo do Estado, né? Então, nos programas que vêm sendo implementados, eu falo que o daqui talvez seja o melhor do Brasil, tá? Em valor, chega até 35 mil. Esse programa tem sido realmente transformacional para a dinâmica do segmento econômico no estado do Amazonas. Muito bom. Vamos falar aqui um pouquinho sobre tecnologia. Eu acho que a MRV ela é considerada uma das empresas mais inovadoras, né, no setor e até mesmo na parte de aprovação de crédito, né, para que o crédito de um cliente seja aprovado, vocês não se atêm só àquele crédito, né, aquela tela de crédito da Caixa. Vocês fazem também uma análise de crédito. Fala um pouco como é que está a tecnologia, de uma forma geral, dentro da MRV, notadamente essa análise de crédito que vocês fazem para reduzir um pouco, inclusive, futuramente a inadimplência da empresa. A gente tem uma agenda já há bastante tempo, uma agenda bastante ampla, que ela começa na venda, né? A gente chama de conhecer o cliente. A gente recebe 120 mil leads todos os meses, isso no Brasil como um todo, né? Para fazer 4 mil vendas o funil começa com 120 mil e chega em 4 mil. Então todo esse enriquecimento de base, o primeiro nível de atendimento, o conhecimento do produto, a gente procura fazer com um apoio massivo de tecnologia, né? Então hoje tem esses agentes de AI, os bots, são cada vez mais poderosos, né? Que conseguem fazer o primeiro caminho
do cliente dentro da companhia, né? E o cliente, ele não compra um imóvel, tem vezes que sim, mas normalmente leva algum tempo para comprar um imóvel, ele vai formando uma opinião, pesquisa o mercado, né? Então, assim, a tecnologia é fundamental para a gente ir fortalecendo esse funil de leads da companhia. E aí, no segundo momento, quando o cliente de fato está pronto para comprar, né? E a gente faz o SICAQ, análise de crédito da Caixa, mas também a gente tem algumas ferramentas dentro da empresa, em tipo de banco MRV. A gente criou de fato um bureau de crédito dentro da companhia com muita tecnologia e machine learning, que a gente foi aprendendo aí com nossos 600 mil clientes que a gente tem na base da MRV, né? Nós já fazemos mais de 600 mil histórico. Claro que tem muita base antiga, mas assim, eu diria que a gente tem uma base de 250 mil clientes, que é uma base que a gente ainda continua alimentando, tem muito dado. E a gente procura fazer um screening de crédito bastante bem feito para entender qual que é a propensão de risco. Então tem clientes que têm o SICAQ, mas a gente não faz a venda, ou demanda um sinal muito maior. Cada cliente tem um rates por tipo de cidade, tipo de produto. De fato, assim, são muitos critérios, né, para categorizar o cliente. Então a gente faz esse mix do financiamento que a Caixa concede com o que a gente pode fornecer, isso no nível de cada cliente, né? Então, com a combinação desses dois financiamentos, o cliente ele tem ou não a venda aprovada. Então vocês deixam de fazer a venda mesmo para clientes que têm um SICAQ, talvez até com aprovação de 80%, que é o limite, vocês eventualmente, caso ele tenha um comprometimento de renda alto, vocês não fazem a venda. A não ser que ele dê um sinal muito elevado. Então, assim, para esse cliente, tem o SICAQ, 80% aprovado, mas para a venda ser, tipo de ganho na MRV, né, para a venda ser concretizada, se for um cliente com rating muito baixo, ele vai ter que dar um sinal muito elevado. Então, de fato, assim, é uma análise muito criteriosa, cliente a cliente. Além da análise de crédito, onde você pode destacar que a MRV tem trabalhado fortemente nessa questão da tecnologia? O Henrique, a gente tem uma agenda que já vem de algum tempo, né? A gente investe por volta de 100 milhões de reais em tecnologia de informação na MRV. Tá? Então, mais e mais, a gente tem colocado no nosso parque tecnológico, né? São sistemas, você começa com o sistema de ERP, né, que é o core da companhia, né? Inclusive a gente está passando por uma mudança agora até de geração do mesmo fornecedor, mas uma nova geração do ERP, multi-cloud e tal. Mas tem hoje os sistemas, eles são todos interligados, né? Então a gente procura trabalhar aí com os fornecedores, espaço pela venda, pela contas a receber, contas a pagar, a gestão dos projetos, os bots internos, tem também os agentes que fazem hoje com AI, os agentes, a gente de fato consegue ter um back-office menor, né? Para te dar um número, em 2020, tirando canteiro, tá? Nós tínhamos 5.200 colaboradores no MRV, hoje esse número caiu para 4.200, então é uma redução de 20%, 25%, em 5 anos, uma empresa que é um pouco maior do que era 5 anos atrás, né? E com mais agilidade, né? Isso advém do investimento constante em tecnologias em todas as áreas da companhia. A gente procura ver o que tem aí de acontecendo, né? Mas a certeza é que a gente está sempre desatualizado. Essa agenda tem uma dinâmica impressionante, né? E agora AI é a última agenda, quer dizer, né? Não é tão recente assim, mas a explosão aconteceu talvez de 2, 3 anos para cá, e o que vai ser eu não tenho a menor ideia. O que vocês já estão fazendo em IA dentro da MRV hoje? Seja na produtividade, seja no desenvolvimento de projetos, como é que está esse tema importante aí dentro da companhia? Tem muita iniciativa, né? Assim, no processo de venda, no processo de crédito, no processo de execução de projeto. Então, hoje então softwares usando o BIM. Então, AI já tem um trabalho para simplificar e automatizar o que os projetistas fazem, né? Aí, de novo, pagamento de nota, conferência de processo, já tem muita coisa sendo feita de forma autônoma, né?
Mas esse mundo é um mundo novo, é uma agenda enorme. No próprio departamento de tecnologia de informação, né, a gente tem na empresa por volta de 200 devs, e hoje a produtividade dos desenvolvedores, ela dobrou, né? O que ele levava, às vezes, um mês para fazer, dependendo do que for, ele faz a mesma linha de código num intervalo de tempo muito menor, né? Então, assim, é um mundo novo, meio maluco, meio assustador, mas cheio de oportunidade, né? Então, a gente está procurando, tá próximo, a gente procura colocar isso dentro da nossa rotina, né? O nosso CIO, ele está cabeça a mil, né? A gente tem uma agenda, um bate-papo aí todo mês, pelo menos, e tem uma enormidade de projetos assim, para colocar, mas a gente tem que ter uma disciplina, um investimento em CAPEX e OPEX na área está determinado, né? Então tem assim, sempre vem com uma coisa nova, Reinaldo, calma, vamos primeiro fazer isso, depois a gente vai para terminar o que a gente começou. Então a gente tem hoje talvez mais de 100 projetos certamente dentro da empresa, né? Alguns com impacto pequeno, alguns com impactos maiores, análise de custo de obra, de desvio de obra, de produtividade, tem muita coisa bacana já funcionando e muita coisa bacana em gestação. Muito bom, muitas dicas boas aí pra gente. Temos aqui, inclusive, um patrocinador, né, na área de IA, que é a Morada IA, Luiz Veloso. Então, certamente, ano que vem, a pauta tecnológica, sobretudo, né, dentro da inteligência artificial, vai ser diferente já do que é hoje, né? Porque é tão rápido que as coisas funcionam que realmente a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Atendimento ao cliente, né? A gente vive hoje num mundo complicado, né? Muitos detratores, às vezes um empreendimento de 1000 unidades, 2 detratores conseguem, às vezes, ali contaminar os outros 998. Nesse movimento de lançamentos e entregas de unidades e lança e vende, entrega, lança, então cada vez aumentando, né? Cada vez mais clientes entrando na nossa base. Como vocês tratam hoje essa área tão, eu acho que tão importante não só para o nosso setor, mas para todos os setores, né? É muito mais fácil hoje a gente trazer, né, um cliente satisfeito para fazer uma venda para a gente do que a gente captar um novo cliente para fazer uma venda nova. Fala um pouco sobre essa questão para a gente, Rafa. Eu acho que a nossa indústria tem uma dificuldade que é muito particular, né? E vamos lá, o nosso cliente, ele compra um imóvel na planta. Então, o que ele vê terra, né? Então, ele tem uma expectativa enorme, ele já está pagando o imóvel antes do prédio começar a subir, né? Ele vai criando uma expectativa ao longo do tempo, ao longo de 2 anos. Certamente é o maior dispêndio da família, é a casa, é o imóvel, né? É o produto que certamente será o mais usado pelo cliente, né? O cliente vai passar lá pelo menos 12 horas do dia dele, no fim de semana mais do que isso, usando esse produto, né? E o interessante é que no dia que ele recebe as chaves, a relação de consumo ela muda, né? Primeiro ele está ali pagando a prestação, liga querendo saber como é que está a obra, quando é que vai ficar pronta, e de repente a chave é entregue e a relação de consumo passa a ser do cliente: opa, estou com uma infiltração no meu apartamento, né? E a gente não tem a oportunidade de repetir aquela venda. Vamos pensar assim numa companhia aérea, tá? A Azul. O cliente voa uma semana com a Azul, de repente voa atrás, o cliente fica pé da vida, na semana seguinte ele faz um novo voo, tudo correu maravilhosamente bem, né? Então ele ficou desapontado com a Azul na semana anterior e feliz na semana seguinte, né? E na outra semana ele voa com a Gol, ele consegue comparar o serviço que cada companhia está oferecendo, né? Já no nosso negócio, o cliente compra um imóvel a cada 15 anos, né? Então a gente não tem essa oportunidade de reparar um erro. Então é uma indústria com uma dinâmica
de relacionamento entre o cliente e a empresa muito específica, por essa expectativa, pelo valor do bem, pelo fato do cliente fazer uma compra a cada 15 anos, né? Ele coloca ali, ele deposita ali de fato, uma mudança de vida, como eu falei mais cedo. Mas é a vida como ela é, não adianta a gente querer brigar contra isso. Então, o que eu falo lá com o nosso time, a gente prega o tempo todo, vamos tentar transformar essa dificuldade numa oportunidade. É super difícil, mas se a gente comparativamente conseguir ter um produto melhor, um atendimento melhor ao longo desse ciclo todo, que vai da compra ao ciclo da garantia que o cliente tem, que dura 5 anos, então o cliente está conosco por pelo menos 7 anos, né? Então, se a gente conseguir, ao longo desses 7 anos, vão ter momentos às vezes melhores, às vezes momentos piores, da relação cliente-empresa, né? Mas o que a gente procura fazer é ter, a gente mede todos os pontos de contato do nosso cliente, o NPS é medido, aí são 10 pontos de contato, talvez até um pouco mais do que isso, e a gente vai comparando aí ao longo comparando as safras da MRV, comparando regional com regional, né? Então a gente procura sempre melhorar e saber que fazer isso bem feito com os problemas inerentes da indústria que vão ter, né? Isso no longo prazo também vira um diferencial competitivo. Ele é muito mais demorado para criar do que o que a Azul ou que a Gol tem compras recorrentes, ou que a Magazine Luiza, que o cliente está comprando lá toda semana, né? É mais fácil assim do cliente perceber a evolução. No nosso caso, leva muitos anos para o cliente perceber ou a evolução ou a involução, mas quando você cria um colchão de reputação no longo prazo, isso passa a ser um diferencial competitivo muito, muito importante, né? Passa a ser uma fortaleza que a companhia tem e que é difícil de copiar no curto prazo. Eu vou voltar um pouquinho na questão da inadimplência para falar da cobrança, né? Eu acho que esse também é um ponto muito importante das nossas empresas, né? Como cobrar, como ser mais eficiente, como ser cada vez mais eficiente na cobrança. A gente sabe que se acumular aquela parcela, sobretudo um cliente do Minha Casa Minha Vida, cada vez vai ficar mais difícil de conseguir quitar a sua dívida. Como é que hoje vocês atuam dentro da cobrança? Vocês têm uma equipe própria, vocês têm uma equipe terceirizada, vocês têm os dois, vocês têm um sistema, tem o IA atuando nisso? Fala um pouco sobre esse tão importante setor, eu acho que para todas as nossas empresas. Tá. Bom, olha só, no fim do dia o famoso prosoluto, né? Eu falei 15%, mas no nosso um pouco menos, hoje está um pouco abaixo de 14%. Mas é um crédito CLI, né? A gente não tem nenhuma garantia, a garantia está com a Caixa. Quando você fala de 14, você está falando de 14 pós-obra ou total? Total. Mais ou menos 60% pós-obra e 40% pré-chaves. Né? O pré-chaves, a inadimplência é muito menor. Ela é 4 vezes menor, 5 vezes menor do que o pós-chaves. Porque depois que o pré-chaves menor do que o pós-chaves. Bem menor o pré-chaves. Depois que o cliente recebe as chaves, né, é um crédito clean, ele já tem as chaves, então não é uma cobrança fácil, né? Então, assim, você tem que incorporar essa perda no seu negócio. O que a gente fala assim, a MRV tem um banco e uma incorporadora. O banco concede mais ou menos 1 bilhão de crédito por ano, esse banco dá prejuízo, mas sem esse banco a incorporadora não funciona. Então, assim, você tem que ter lucro na incorporadora para bancar o prejuízo do banco, que é o prosoluto. E aí, Henrique, a gente tem várias camadas de cobrança, né? 30% dos clientes não nos pagam no primeiro mês. É muita coisa, né? Então, assim, a gente tem uma camada de renegociação que é toda digital. O cliente entra no aplicativo, já faz proposta, tudo aprovado por IA, isso é automático. Vai vendo a proposta, até chegar numa proposta que o sistema aceita, ele renegocia. Né? Essa é mais... Essa primeira camada, que é 30 dias? Até 90 dias ele pode renegociar, e aí é super, vamos dizer assim, straightforward, digital, não tem contato humano, né? Aí depois, se por acaso ele não consegue, ou ele faz uma renegociação, dali a 30 dias ele volta a atrasar,
a gente entra, aí tem uma camada já um pouco mais, que custa um pouco mais, né? Que o cliente às vezes liga, a gente liga para o cliente, mais ativa a cobrança. Aí depois vem uma camada que a gente faz internamente também, que são as cobranças extrajudiciais, né? E aí vai caminhando no funil de cobrança, até que no fim chega numa camada judicial, né? Que custa muito mais caro, mas que a gente usa só, assim, o cliente fala, a gente vai, é um pano que a gente tem que ir torcendo, e o cliente, é interessante assim, que o ProSoluto a gente cobra e tem recuperação até 720 dias. Então o cliente fica inadimplente, ele deixa de pagar, então a gente com 180 dias a gente considera esse cliente inadimplente, né? E a gente continua cobrando, aí aumenta um pouco até 360, depois vai caindo, né? E a gente tem uma inadimplência atualmente do ProSoluto de 13% desse crédito ele vira inadimplente, e aí não recupera mais. Mas para chegar nos 13%, são pelo menos 2, 3 anos. Tem cliente que fica na nossa base 5 anos, mas ele paga R$200, R$300, aí chega uma hora que abre mão, né? Mas a gente vê assim, que de 360 a 720 dias ainda tem uma recuperação interessante, mas é uma massa de cobrança assim, brutal, que, como eu falei, passa por vários estágios, né? Do que é gratuito, o que é digital, depois o telefone, depois o extrajudicial, depois o judicial, né? E tem que ter todo esse aparato de cobrança para chegar no fim desse processo, depois de 3, 4 anos, a gente consegue chegar numa inadimplência de mais ou menos 13% sobre o ProSoluto concedido. Então 13% em cima da carteira de ProSoluto. Então vai dar 1,8 do VGV. Do VGV, né? 13% em cima do perfeito. 1,8 VGV é o que a gente é perda mesmo. Então 1,8 perda de receita. Então tem que estar assinado na venda, você tem que considerar que você perder de 1,8 a 2% de margem com o ProSoluto. Perfeito. É um número que os incorporadores precisam atuar dentro do seu estudo de viabilidade de perda de receita. Realmente é muito difícil. Eu não entendi um dado que você deu sobre inadimplência. Você disse que ele vira inadimplente com 180 dias? Foi isso que você falou? Não, o que eu falei assim, aí na contabilidade a gente considera que até 180 dias o cliente ele vai e volta. Quando ele fica 180 dias sem pagar, a gente coloca ele numa categoria, vamos dizer assim, categoria laranja. É um cliente que já tem uma propensão menor a voltar a pagar, a não ser que você use outras ferramentas de cobrança mais robustas. Tá? Então, de 0 a 180, a gente vai nesse mais digital, no telefone. Depois de 180, a gente tem que usar ferramentas de cobrança um pouco mais que custam mais, né? São mais trabalhosas. O cliente nosso, quando ele recebe as chaves, ele tem que assinar uma confissão de dívida. Então, a gente usa a confissão de dívida, né? Então, a dinâmica é por aí. Obrigado, Maurício. Vocês atuam com avalista nesse cliente pós-obra, nesse ProSoluto pós-obra? Tem um cliente, quando tem um ProSoluto maior, a gente tem pedido avalista. Ajuda, né? Não significa que resolve, mas é mais uma ferramenta. De novo, o ProSoluto ele tem que ser assim, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a gente tem que usar umas 10 ferramentas conjugadas para chegar no fim do processo, depois que as chaves são entregues, 3, 4 anos depois, a gente chega nesses 13% de inadimplência, né? Então é uma máquina de cobrança, de novo, crédito clean, né? Então, por outro lado, a Caixa tem a garantia, né? Vamos pensar, crédito de automóvel, o automóvel é garantia, e a gente dá crédito clean, né? Não tem garantia nenhuma, mas é como a indústria funciona, não era assim no passado, né? O LTV era muito mais alto, então o ProSoluto era pequenininho, o cliente pagava durante a fase de obra, então esse era um problema que não existia, um problema que surgiu talvez de 7 anos para cá, alguma coisa assim, né? Mas tá aí, está posto, a gente tem que se adaptar a ele e incorporar no nosso negócio, né? Cada vez aumentando mais, né? O LTV, nosso LTV médio, ele é 70%. Aí tem um subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, tem um FGTS do próprio cliente, tem um programa regional,
e aí cai para o prosoluto de 14% mais ou menos. Mas você vê, é um LTV muito baixo. Aumenta a parcela e aumenta o número de parcelas, reduzindo essa parcela, ou diminui o número de parcelas, aumentando um pouco essa parcela, ou os dois? O que você acha? A gente tem buscado... O que você acha que é o equilíbrio ideal? Porque quanto mais a gente parcela, né, a gente pode parcelar para enquadrar esse cara. Ou pode também parcelar para reduzir um pouco o risco, para reduzir o comprometimento dele, né? Qual é a equação ideal? O que a gente fala assim, o nosso time comercial está aqui na ponta, né? Você tem que equilibrar pratos. Se for muito duro com o prosoluto, a venda cai. Então, qual que é o ponto ótimo de concessão de prosoluto e volume de vendas? No final do dia é isso. E preço também, né? Então é rentabilidade, volume de vendas e prosoluto. Tem que achar o ponto ótimo para cada mercado. Mas assim, a gente vê que quando o cliente muda dali a 3 anos, o pagamento cai muito. Né? Então, para a gente, o prosoluto ideal, a gente faz um pouco mais em alguns casos, mas idealmente é ficar em até 40 vezes. Né? A gente tem procurado ter uma parcela... Pós-obra? Não, total. Tem casos que a gente faz um pouco mais, mas na média o nosso prosoluto hoje está em 40 e poucas vezes, que ainda cai um pouquinho. O que a gente tem procurado fazer é ter uma parcela um pouco maior no começo, né, porque os juros de obra que o cliente paga para a Caixa ele é menor, né, então cobrar um pouco mais do cliente no começo para que ele chegue no momento das chaves com um saldo remanescente de prosoluto um pouco menor. Então a gente vem de alguns tempos para cá fazendo uma curva de prosoluto, ao invés de estar ali crescendo com juros, na verdade ela cai. O cliente paga um pouco mais no começo, e aí quando chega na parcela de juros de obra, ela cresce, o cliente está pagando um pouco menos, né? E a gente faz com que o duration dessa carteira fique um pouco mais curto. Né? Vocês percebem que nesse momento aí de 70, 60, a partir de um percentual, né? Esse percentual de evolução de aula vai aumentando. A partir de que percentual vocês começam a perceber que essa inadimplência começa a aumentar? Chaves. O cliente vai com bom comportamento durante as chaves e depois das chaves a inadimplência explode. Então, assim, ter uma carteira menor pós-chaves é fundamental, é a nossa briga. Reduzir o prosoluto pós-chaves. Perfeito, muito bom. Estamos com casa cheia, outros lugares preenchidos para ver o Rafa, mais uma turma ali atrás, e daqui a pouco a gente já encaminha para o final. E nós vamos deixar os momentos pós-palestras para os nossos momentos de conexão, para que a gente possa fazer as perguntas. Inclusive, queria convidar o Rafael a ficar mais alguns minutos com a gente, né? Caso tenha alguém que queira fazer alguma pergunta. Então, eu queria deixar as perguntas para os momentos de conexão que vão acontecer pós as nossas conversas aqui. Mas, Rafa, eu tenho passado assim por vários setores da empresa, né? O MRV, como eu disse, é uma referência para todos nós. E eu não tinha falado ainda sobre novos negócios, sobre compras de terreno. Né? Então, eu acho que essa é uma pontapé inicial, né? Claro, a compra de terreno é o pontapé inicial do nosso negócio. E é uma estratégia muito própria, né? Cada empresa tem uma estratégia própria. Às vezes comprar terreno na permuta, um percentual um pouco mais alto. Às vezes comprar um terreno à vista com um percentual mais baixo. Como está a estratégia da MRV hoje na aquisição de terra? Tá. A gente tem uma palavra de ordem na MRV que é ser cada vez mais asset light, né? O que significa isso? É empregar menos capital em cada projeto. Então, mesmo que o terreno custe um pouco menos quando ele é comprado em dinheiro, hoje, atualmente, 95% das compras que a gente faz são via permuta e a maior parte permuta financeira. Então, num país com custo de capital como o nosso, e a gente sabe que a legalização ela é sempre mais demorada do que a gente imagina, né?
Então, assim, a gente faz uma viabilidade, compra o terreno, se for em dinheiro, imagina que vai lançar o projeto em 2 anos. De repente, 2 anos viram 4 anos, porque teve algum tipo de dificuldade, alguma secretaria. Então, aquele terreno que a gente tinha imaginado que custaria X, ele passa a custar X mais alguma coisa. Né? Então, quando é na permuta, há ali um casamento, né, de recebimento e de desembolso que faz com que o retorno do projeto fique melhor. Então, a nossa estratégia hoje definitivamente é comprar o máximo possível em permuta financeira. Tá? E aí, se o mercado melhorar, o dono do terreno também ganha mais. Aconteceu, né? O preço do imóvel subiu muito nos últimos 5 anos. Então, quem fechou uma permuta no Minha Casa Minha Vida, naquela época, o apartamento era vendido por 140 mil. Hoje o mesmo imóvel é vendido por 220 mil. Então teve um ganha-ganha, né? O percentual estava lá definido, o dono do terreno ganhou muito mais, a incorporadora ganhou muito mais, né? Não teve uma exposição de capital. Então a gente acha que esse é o modelo para o contexto que a gente vive de ciclos de legalização longos e custo de capital muito elevado, é o que dá assim, resiliência para a companhia no longo prazo. Perfeito. E foco 100% no Minha Casa Minha Vida? Hoje a gente tem, agora com faixa 4, né, que vai até 500 mil, eu diria que 97% do nosso negócio está no Minha Casa Minha Vida. Tá? 97%. Quando não havia o faixa 4, aí esse percentual estava perto de 92%. Agora o faixa 4 enquadrou mais em 5% do nosso portfólio. Então é isso, a gente tem a marca Sense, inclusive em Manaus a gente tem 2 produtos da marca Sense. Ambas as empresas? Nessa conta, juntando as 2 empresas, MRV e Sense. 90. A Sense, 50% está no Minha Casa Minha Vida, agora com faixa 4, e 50% aí no SBPE, que é um juros muito mais caro. O que a gente tem feito mais é o financiamento direto, tem sido mais aderente do que o SBPE. E o que a gente faz, a gente não fica com essa carteira, é uma carteira que a gente securitiza. Alienação fiduciária, né? A gente securitiza durante a obra, inclusive. Então, a cada trimestre a gente agrupa aproximadamente, a gente tem feito 200 milhões de securitização de recebível por trimestre. Esse mercado de incentivado, né, os CRIs, é um mercado que está muito grande no Brasil, é um aspecto bacana assim, no mercado de capitais. Esse mercado de capitais privado, incentivado, ele mudou de dimensão no Brasil nos últimos anos. Então, a gente tem tomado proveito disso, né, já que o SBPE está com uma dinâmica pior, né? A gente tem feito esse financiamento direto em até 180 vezes, empacota e securitiza todo o trimestre. Né? Então, é um instrumento que a gente tem usado quando o imóvel passa de 500 mil reais. Perfeito. Vamos falar aqui um pouco sobre o Amazonas. Ontem nós tivemos uma reunião com o governador à tarde e nós falamos sobre reforma tributária, falamos sobre a Zona Franca de Manaus, mas eu queria te perguntar o seguinte: vocês estão fazendo aí aproximadamente 3.500 unidades, 3.500 unidades ano de lançamento. E tem um projeto de expansão nos próximos anos. Então, o mercado, né, é um share grande, né, dentro do nosso mercado. Inclusive, esse ano devemos romper a barreira dos 3 bilhões pela primeira vez. Né, esse mercado de Manaus. Não só Minha Casa Minha Vida, mas juntando Minha Casa Minha Vida, loteamentos, alto padrão médio, juntando tudo. Manaus e Iranduba, região metropolitana, onde vão vender mais de 3 bilhões. E perguntamos para o governador sobre a segurança que nós temos, melhor, como vai ficar o nosso Estado com a nova reforma tributária. Mais empresas vão vir, teremos mais seguranças. Inclusive queria falar um pouco, tive com o governador Eduardo Braga, com o senador Eduardo Braga alguns meses atrás, e perguntei da mesma forma, ele falou que teremos uma segurança jurídica muito maior para as empresas que aqui estão e para as empresas que para cá virão. Na sua opinião,
O Amazonas cresce ainda mais do que vem crescendo nos próximos anos com a nova reforma tributária? Boa pergunta. Você falou de números, né? A gente deve lançar esse ano mais ou menos 45 mil unidades no Brasil e vamos lançar por volta de 3 mil unidades aqui em Manaus. É muita coisa, né? Dá mais ou menos 7%, 6-7% do nosso VGV total numa cidade apenas, né? Então isso mostra a potência desse mercado, né? E eu acho que o mercado aqui tem duas características, né? Certamente a Zona Franca é muito importante, né? Então ter uma reforma que vai dar previsibilidade de longo prazo, porque uma indústria para se instalar, ela não pode ter dúvida em relação ao que vai ser o arcabouço fiscal daqui a 2 anos, né? Ela tem que ter um horizonte de talvez de décadas, e é o que está se buscando fazer uma reforma que dê clareza, né? E ontem o governador falou isso para a gente, né? Dessa clareza que existe hoje e que indústrias de outras características têm procurado se instalar aqui na Zona Franca de Manaus, né? Então a gente vê sim como um mercado que pode ter um crescimento superior à média nacional, né? Que é muito importante, e também tão importante quanto, né? A gente claramente, eu rodo a cidade toda, eu já visito, como eu falei, que eu venho cá 3 vezes por ano, mas rodo aí, a cada visita minha, pelo menos uns 200 quilômetros dentro da cidade de Manaus. Então eu conheço bem, assim, de norte a sul, leste a oeste, essas visitas que eu faço aí ao longo de 9 anos, e claramente a gente vê que tem uma demanda contratada, né, por habitação formal ainda muito importante. E mesmo com esses números que foram ditos, né, de 3 bilhões por ano, talvez, não sei falar, mas o imóvel econômico deve ser uns 2/3 desse valor, talvez uns 2 bilhões no segmento econômico, né? Então tem sido produzida muita coisa nos últimos anos, mas a demanda por habitação econômica no mercado de Manaus ela é gigantesca. Então não tem dúvida nenhuma que a gente, assim, tendo funding, o cliente, que é o que tem, né? Esse mercado aqui vai ter muita resiliência e vai continuar sendo um mercado forte por muitos e muitos anos. Perfeito, muito bom. Rafael, a gente está caminhando aí para o final do nosso bate-bola, como diz, casa cheia, todo mundo para vir e ver. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, agradeço a todos da MRV. A MRV, para a ADEME, ela é muito importante. Os seus executivos que aqui estão, posso falar do Vitor, do Benítez, contribuem muito com a nossa entidade, contribuem bastante com a nossa entidade. Rafael Lafetá é um cara que a gente sempre está conversando também, tá? Seu VP de Relações Institucionais. Então, assim, eu quero agradecer demais pelo apoio que vocês dão para a nossa entidade. Eu entendo que o setor de Manaus, setor da construção, mercado imobiliário de Manaus, ele é o que é por conta dos associados, por conta de tudo isso que a gente está vendo hoje, por conta de toda essa contribuição. Nós temos um conselho muito forte, conselheiros contribuindo com ideias, né, deixando aí o seu tempo, deixando a sua experiência, para que a gente possa continuar avançando. E queria que você deixasse agora, de novo, agradecer mais uma vez o seu tempo, e deixar aí as palavras finais, falar aí um pouco das perspectivas, né, da MRV para Manaus, falar um pouco também para o Brasil e, de uma forma geral, o que você pensa aí desse momento, o que vai acontecer aí até o ano que vem. O Henrique, eu diria que é o contrário, né? Nós temos que agradecer a recepção, né? A gente se sente muito acolhido, né? É um ambiente fraterno e amigo, né? A gente acha que quando há união no setor, todo mundo ganha. O Lafetá falou, a gente está muito presente também na Nabrainc, que é uma associação que foi criada aí há uns
12 anos atrás, talvez não afetar, para representar o setor, né? E a gente tem tido, eu acho que avanços importantes, né? Ela está em Brasília, é uma associação, as empresas concorrem entre si, mas lá estão com uma agenda produtiva, construtiva, mirando na mesma direção. Então, quando eu vejo essas iniciativas aqui da ADM local, sabe, Henrique, de unir, de fortalecer, de entender que o setor tem problemas parecidos e que o setor unido ele cresce, fica maior e tem espaço para todo mundo, né? E o time nosso local está aí com vocês, mas eu acho que a gente tem que estar cada vez mais, sabe, mais presentes, vir mais aqui, conversar, dialogar, contribuir de alguma forma. Então você pode contar que MRV se sente cada vez mais manauara, mais local, que o que a gente puder estar junto com vocês, a gente vai estar cada vez mais próximo. Então a gente agradece aí de coração toda a recepção, a amizade, a parceria de todos vocês. E a gente espera continuar a estar nesse mercado aí por anos e anos e anos, crescendo junto com vocês. É isso, e o Brasil espera aí que a gente consiga, como sociedade, ter um pouco mais talvez de pacificação, né? Tentar juntos aí a gente combater as agendas, os problemas que são dos brasileiros, né? E talvez um pouco mais de união da sociedade. Quem sabe a gente não consegue reverter aquela curva que eu falei, né? Dos 2 pontos qualquer coisa por cento de crescimento nos últimos 45 anos. Quem sabe a gente não vai ter 5% de crescimento nos próximos 45 anos, e aí nós vamos ter um Brasil como a gente merece, né? Tomara que isso aconteça, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela audiência. É uma honra enorme estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo, né? E estou aqui à disposição para qualquer coisa, quem quiser depois entrar em contato aí para a gente fazer um bate-papo, estou sempre às ordens. Tá bom? Obrigado a todos. ADM Connections. Essa aqui é uma realização da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, juntamente em parceria com a Squad.